Bênção, graça e paz. Bom estar aqui de novo, né? Faz alguns anos que eu aqui estive e estar na igreja presbiteriana me faz sentir em casa, né? Então me sinto muito à vontade, que é a igreja minha mãe, né? A igreja presbiteriana. Então, bênção. Bom estarmos juntos. Eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 12. Fico feliz pelo pastor Davi, né, a esposa, a família estarem aqui, né? Eu os conheci lá em Goiânia. Aí eles andaram fugindo da gente, né? Foi para São Paulo. E depois veio parar aqui, né, em Pontalina. Eu fiquei feliz quando eu soube da notícia. Bênção. Que Deus abençoe o pastor, a família e toda a igreja, né? E fica aqui muito tempo, né? Não sai daqui não, fica quieto aí. Gênesis 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Bênção. Temos 3 tipos de crentes aí nesse texto, ou 3 tipos de pessoas cristãs na Terra. Talvez você esteja aí dentro de um desses 3 modelos. Os 3 existem no corpo de Cristo. Os 3 tipos são presentes em todas as igrejas da Terra, no meio de todos os cristãos. Talvez você esteja aí dentro de um desses 3 tipos. O primeiro tipo é aquele que quer o pão. É aquele que pede o pão, que come o pão. É aquele que quer a bênção, pede a bênção. É aquele que quer ser abençoado. É aquele cristão que sempre ora e nas orações dele sempre diz assim: Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa o meu casamento. Senhor, abençoa a minha casa. Senhor, abençoa a minha família. Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, abençoa a minha saúde. Senhor, abençoa-me, me abençoa, me dá o pão, eu quero comer. Esse é o primeiro tipo de cristão. É aquele que precisa de bênção, pede bênção e acorda pedindo bênção, passa o dia todo pedindo bênção e vai dormir à noite pedindo bênção. A relação dele com Deus é de que ele quer um Deus abençoador. Ele vê Deus como aquele que o abençoa. Ele não consegue se ver um cristão sem ser abençoado. Ele precisa de bênção. Ele quer comer o pão. Pede o pão o tempo todo. Ele tem 1 ano de igreja, de vida cristã, e pede o pão. Mas ele também, às vezes, tem 10 anos de vida cristã, 20 anos de vida cristã, continua pedindo pão. É aquele que quer ser abençoado. Se analisar as orações que ele faz a Deus, de 1000 palavras, 950 delas é pedindo bênção. Para todas as áreas da vida dele. Ele só quer receber, quer receber, quer receber. Ele quer ser abençoado. Esse é o primeiro tipo de cristão.
Talvez aqui nesta noite, aqui no nosso ambiente de culto, tenham pessoas aqui que estão dentro disso. Ele está entendendo muito bem o que eu estou falando. É errado? Não. É legítimo. Faz parte da vida cristã. Você ser abençoado, você pedir a bênção do Senhor, você pedir o pão e comer o pão. Faz parte da vida cristã. Não é errado, não é pecado. Mas é apenas uma parte da vida cristã. Ela não é definitiva. Ela costuma ser a parte inicial da vida cristã. Ela faz parte daqueles que começam os seus caminhos andando com Cristo. Pedir a bênção, ser abençoado. Amém? Você está entendendo? Então, este é o primeiro tipo de vida cristã ou de crente que a gente encontra. Mas tem um segundo. O segundo é aquele que come do pão, mas também parte o pão e quer dar o pão para outra pessoa. Este é aquele que é abençoado, mas se torna também abençoador. Ele come e dá, recebe e dá. Com uma mão ele recebe de Deus e com a outra ele abençoa alguém. Este é o segundo tipo de crente. É aquele que pede, recebe bênção, ele entende que precisa receber porque ele quer dar. Ele já tem prazer em abençoar gente. Ele chegou a um nível de maturidade cristã que ele tem prazer em abençoar alguém, em tirar do que ele recebeu, compartilhar e abençoar outras pessoas. É aquele que come, prova, recebe, desfruta, mas também quer dar. Ele já percebe, ele já é sensível à necessidade de pessoas. Ele para de pensar tanto nele e começa a pensar em outros. Ele para de ver tanto as suas lutas e necessidades próprias e passa a ver necessidade do outro e vai lá e abençoa, supre a necessidade de alguém. Este é o segundo tipo de crente. É aquele que come e dá de comer. Recebe e dá. Ele entendeu que mais bem-aventurado é dar do que receber. E ele tem prazer de fazer com que outras pessoas também sejam abençoadas. Quem é este segundo grupo? Este segundo grupo, presta atenção no que eu vou dizer. Este segundo grupo de gente que é abençoada e abençoa, são estes, presta atenção, são estes que fazem missões na igreja. São estes que fazem com que o evangelho chegue a outras pessoas. Porque eles admitem que foram abençoados com a salvação, que receberam o evangelho do reino de Deus, mas agora eles também querem abençoar outros com o mesmo evangelho que um dia chegou a eles. Por isso, as missões que estão sendo feitas na terra não dependem do primeiro grupo. Porque se dependesse do primeiro grupo, nós nunca evangelizaríamos. Nunca pregaríamos o evangelho dependendo do primeiro grupo. Porque o primeiro grupo só quer receber, só quer ser abençoado. Agora, o segundo grupo, este é aquele que já começa a fazer algo lá fora. Quer salvar gente, quer servir gente, quer plantar igreja ali, quer salvar ali, quer evangelizar ali. Porque ele foi evangelizado, foi abençoado e agora ele quer fazer algo lá fora. Estão entendendo? A salvação do mundo perdido depende do segundo grupo, desse que recebeu e quer dar.
Você está entendendo? Me ajude aqui, você que é um bom estudioso da Bíblia. Qual é o perigo do segundo grupo? Qual é o melindre do segundo grupo? Por ele estar nesse nível e nessa posição. Tem um perigo aí do segundo grupo. Qual é? Ninguém sabe? Esse negócio de você ser abençoado e abençoador gera um probleminha aí. Qual é esse problema? O risco. Hã? Não. Vaidade, orgulho é um risco de pensar que os outros dependem, né, da minha bênção. Isso é um melindre, mas tem um outro. É de você escolher quem merece ser abençoado, quem merece receber o que você tem para dar. Isso é um perigo. Muitos que abençoam correm esse risco, porque está na mão deles o abençoar, fazer a diferença na vida de alguém, de um povo, de uma família. E aí você também corre o risco de querer administrar a sua bênção, de querer exigir que a pessoa que vai ser abençoada faça ou corresponda àquilo que você está fazendo. Então esse é um perigo comum em ser abençoador. Você corre o risco de ser juiz, de querer controlar a sua bênção. Você é abençoado, vai abençoar, e aí você corre esse risco. É uma posição maravilhosa porque você amadureceu, cresceu, deixou apenas de ser abençoado e passou a ser abençoador. Isso é um avanço, é uma maturidade na vida cristã. E este grupo, o segundo, é que está verdadeiramente fazendo a igreja crescer, as missões avançarem e o reino de Deus se espalhar pela terra, por causa do segundo grupo, de gente que recebe e dá. É abençoado, mas abençoa. E tem esses melindres que nós colocamos aqui. Mas tudo bem, faz parte do processo. Ok? Amém? Estão acordados? Posso continuar? Vamos para o terceiro? E um é o que é abençoado, é o que come o pão. O segundo é aquele que come o pão, mas dá o pão, partilha, né? É abençoado e abençoador. E tem o terceiro. Qual seria o terceiro? O terceiro é aquele que se torna o pão. Ele chegou ao nível de maturidade cristã que ele não está preocupado se é abençoado ou se tem bênção para dar. Ele se entende no reino de Deus como ele sendo a própria bênção. Ele se vê como sendo o próprio pão, que pode ser partido e repartido quantas vezes for necessário, por Deus e pelas pessoas na terra. Este é o nível de maturidade cristã que faz com que você não se preocupe nunca se você está sendo abençoado ou se você tem condições de abençoar alguém. Você deixou isso para trás. Você entende que foi salvo, nasceu de novo, está aqui nesse mundo para ser a própria bênção para as pessoas. Você não está preocupado se tem dinheiro para abençoar alguém. Você simplesmente chega para a pessoa e fala: olha, eu não tenho nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, tonhonhói. Você não tem mais controle da sua vontade. Sua vontade morreu, acabou. O seu prazer é ver o outro sendo
completo, realizado. Você nega a si mesmo, abre mão da sua vontade e deixa com que o outro seja abençoado. Eu citei o texto de Abraão, porque Abraão é o exemplo dessas três situações. Abraão foi um homem abençoado por Deus. Depois Deus fez de Abraão bênção para todos os povos e nações. E depois Deus chega para Abraão e diz: "Sê tu uma bênção." Uau! Abençoado, abençoador e a própria bênção. Que maravilha! Você escolhe que tipo de maturidade você quer para a sua vida. Ser abençoado, abençoador ou a própria bênção. E é interessante que a prova de que Abraão entendeu isso é quando Deus pede o filho dele. Me dá o seu filho. O que Abraão fez? Foi lá e entregou o filho dele para o Senhor. O que vocês acham? Abraão, quando pôs o filho dele no altar para ser sacrificado, Abraão estava com o cutelo na mão para sacrificar o filho. Aí quando ele ia fazer isso, Deus falou: "Opa, chega, tá bom." Já entendeu? Por quê? Porque Abraão, para entregar o filho, para partir o filho, Abraão já tinha se partido muitas vezes por dentro. Tem determinadas obediências nesse mundo que vai provar se você se tornou bênção por dentro. Partir por dentro. Negar a si mesmo. Aí você se tornou bênção. É desse terceiro tipo que nós precisamos dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, e os povos e as nações estão esperando esse tipo de missionário. Os povos e as nações não querem missionários que só querem ser abençoados, ou que chegam até eles já na condição de serem abençoados e abençoadores. O que realmente muda, impacta uma nação, muda uma família, muda uma igreja, é de gente, a começar do púlpito dos líderes, que se tornam a própria bênção. Que aceitam ser partidos e repartidos quantas vezes for necessário. Por que as conversões hoje das pessoas numa cidade não está... Essas conversões das pessoas não mudam as suas casas e as suas famílias. Não tem impacto nenhum. Pessoas dizem que estão se convertendo, mas a sua família, a sua casa continua a mesma coisa. Não tem mudança nenhuma na sua família. Faltam bênçãos. Ninguém quer ser o pão. Todo mundo quer receber e dar, mas ninguém quer se tornar o próprio pão. E aí, quando você se torna o próprio pão, você não pode escolher quem te come, quem te parte e quantas vezes você é partido e repartido. E é esse tipo de conversão que precisa acontecer nas nossas casas, nas nossas cidades e nos bancos das nossas igrejas. E eu estou te convidando nesta noite a buscar esta maturidade. Você tem toda a liberdade em Cristo de continuar querendo comer o pão, de comer e dar, mas você também tem a liberdade de, a partir de hoje, pedir para ser o pão. E aí se prepara,
Porque aí ele vai te preparar para ser o pão. Ele vai te colocar em situações onde você precisa passar para ser o pão. Agora, o resultado disso é tremendo. É maravilhoso. Porque você vai perder aquela expectativa de querer ser abençoado. Porque você vai ser o pão. E o seu prazer é só ver gente sendo abençoado. E para concluir, tem a nossa bênção por excelência, que é o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Lembram dele? Conhece Jesus? Bênção. E aí, em qual desses três tipos você vê o Nazareno? No primeiro, no segundo ou no terceiro? No terceiro. Ele se fez o pão moído, mastigado, partido e repartido por nós. Que maravilha! Abraão é um dos exemplos e o próprio Cristo é o exemplo por excelência. É o pão vivo descido do céu para ser a bênção para todos nós. E é interessante que nisto nós vemos Jesus o tempo todo negando a si mesmo, abrindo mão da sua vontade. E o povo ficava chocado de ver gente que não, para eles, essas pessoas não eram dignas de comer, de serem abençoadas. E de repente elas provando de Jesus, sendo amadas por Jesus. Jesus se deixando partir e repartir pelas prostitutas, meretrizes, cobradores de impostos, leprosos e todo tipo de gente. E Jesus se entregando, se deixando. Que maravilha! Que bênção! E aí ele deixou para a gente seguir o procedimento. Aí a gente pega e nós queremos dar sequência a esse processo, querendo simplesmente ser abençoado. Comer do pão. Nem. Ou quanto muito, abençoando. Nem. Vamos aprofundar mais o Evangelho? Vamos nos tornar o pão? Vamos buscar isso de Deus? Deixa as pessoas partirem e repartirem a gente. E aí vai começar a causar impacto na sua casa, na sua família, na cidade. Aí nós vamos ver as coisas mudando num país, numa cidade, numa casa, numa família. Amém? Estão entendendo? Bênção. Eu pego essa palavra para mim. E eu estou lutando para ser o pão. E é difícil. É difícil. Mas é bênção. É bênção. Quantos anos de vida cristã você tem? Não sei. Mas e aí? Tantos anos querendo só ser abençoado? Ou, quando muito, abençoador? Mas em nenhum momento nesses anos todos de vida cristã você tem aceitado ser pão, ser bênção. Porque para ser pão e ser bênção você tem que desaparecer. E nós não queremos isso. Nós queremos estar ainda no controle da nossa história. Amém? Que Deus nos ajude. Vai para casa hoje, leva essa palavra com você e deixa ela gerar propósito na sua vida. Fala, Senhor, obrigado, até hoje eu tenho sido abençoado. Eu te louvo por todas as bênçãos que eu recebi. Senhor, eu também te agradeço porque eu tenho sido abençoador. E é prazeroso abençoar vidas. E ver vidas sendo edificadas,
mudadas, alcançadas, porque o Senhor um dia me deu e eu abençoei e teve resultados. Louvado seja Deus por isso. Mas hoje, Senhor, a partir de hoje, me ajuda. Eu quero começar a partir de hoje, Senhor, um processo para eu me tornar o pão. Eu quero ser partido e repartido. Me usa, Senhor, para ser a bênção. Assim como tu disses a Abraão, sê tu uma bênção, Senhor, faz isso ser verdade na minha vida. Eu quero ser uma bênção. Por favor, Senhor. É esse nível de maturidade cristã que eu quero para a minha vida. Já pensou, pastor Davi, se essa igreja tiver uma só pessoa, uma, que se torna o pão? Gente, se essa igreja aqui tiver uma pessoa, ou homem ou mulher, pode ser uma criança faz toda a diferença. Uma só pessoa que se tornar a bênção, essa igreja vai causar um impacto tremendo nessa cidade. Uma só pessoa. Uma mulher, um homem, uma só bênção. Alguém que o Senhor vai chegar para ele e vai olhar, e todo mundo vai olhar e falar assim, poxa, mas esse cara é uma bênção. Ele é o pão. Pronto. Valeu a pena. Amém? Pega essa palavra para você, leva com você e deixa ela gerar propósito na sua vida. É bom ser abençoado, é bom ser abençoador, mas é muito melhor se tornar a bênção.